Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um GFcast. Marcos Ferri e eu estamos aqui mais uma semana para podermos estar conversando com vocês sobre empreendedorismo, como nós vamos trabalhar as nossas empresas de forma muito melhor. Marcos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Gilmar. Muito bom dia. E bom dia a você também, que está sempre aqui conosco, sempre aprendendo um pouquinho mais, toda quarta-feira, logo pela manhã. Não sei se você já chegou na empresa ou logo mais na empresa, mas lembre-se, acabou o GFcast, vai lá e aplica. Essa é a parte mais importante, né? É aplicar todo esse Exatamente. conteúdo logo depois que nós já começamos o nosso dia. É isso aí. E me conta, hoje nós vamos mudar um pouquinho de tema, né? Até semana passada, vendas, falando bastante de vendas, Já e começamos a aí falar um pouco agora do já começamos financeiro a e falar um agora vamos pouquinho falar um pouco de indicadores. indicadores financeiros. O que vem a ser os indicadores financeiros? Bom, primeiro ponto, indicador financeiro, eu gosto de colocar como se fosse o batimento cardíaco da empresa, né? Jesus amado, coitada, tá? Tem gente que Vai ter um já infarto? tá infartando. Já começou a infartar logo cedo, 8 horas da manhã já tá infartando. Quando a gente olha para o indicador financeiro, é como se a gente estivesse olhando para aquela maquininha do batimento cardíaco. Tá? Então, eu fiz um eletrocardiograma, eu tenho aqueles picos todos lá. Quando eu olho para os nossos indicadores financeiros, é como se eu estivesse vendo isso, a saúde da nossa empresa. Então, indicador financeiro nada mais é do que mostrar como é que está a saúde da nossa empresa para nós que somos empresários e gestores das empresas. Na realidade, traduzindo, é colocar no papel o que está acontecendo no fluxo de caixa dentro da sua empresa. É dar clareza, né? Não só colocar no papel, mas principalmente a clareza, porque só colocar no papel, né? E esse é uma das coisas que eu pego bastante lá no IFES. O pessoal, poucos têm controle financeiro. Aqueles que têm, eles só ficam registrando e não fazem análise. Isso não resolve nada. Do mesmo É, jeito que não tiver. eu sempre falo assim, ó, você ter um dado não Já quer dizer que você analisou. já é um passo a mais, né? Você está um degrau acima. Só que a parte importante é justamente o que você vai fazer com aquilo. Como que você vai trabalhar com aquela situação, aquele dado que vai impactar diretamente na sua atividade? Exatamente isso. E isso, Exatamente isso. e como que esses dados vão influenciar a gestão da empresa? Esse é o ponto, né? Quando a gente pega e olha os dados financeiros, as informações financeiras através dos indicadores, a gente consegue saber o que que a gente vai fazer em termos de investimento, o que que a gente pode fazer ou tem que ir atrás de algum financiamento, é, como eu vou trabalhar meu fluxo de caixa e o meu capital de giro, como é que vai ser. Então, tudo isso daqui vai impactar, inclusive, no meu planejamento de vendas depois. Então, todos esses indicadores vão ser apontamentos ou demonstrativos, vamos falar assim, Vamos até colocar demonstrativos que eu acho que encaixa demonstrativos melhor. da forma que a sua empresa está trabalhando e para qual caminho que ela está seguindo. Exatamente. Se E for para principalmente, está dando o resultado que a gente está fazendo. e se for para corrigir o rumo, é nesse É momento que o isso. empresário tem que sair de si Sim. e começar a organizar. Eu gosto de dizer, né? Você tem que sair da caixinha e olhar de fora da caixinha. Outro dia eu estava numa mentoria, aí eu falei para a pessoa, falei assim, ó, você tem que sair, ó, sai assim, ó, você sai de si e olha de cima. A hora que você olha de cima, assim, ó, você tá lá em cima, tá olhando, você fala, que nhaca, o que que eu tenho que fazer agora? É nesse momento que é o ponto estratégico. Isso. E uma pergunta E que essa é a palavra-chave, estratégico. estratégico. Que momento, que isso é uma dúvida que muitas pessoas têm. Uhum. Que momento do mês que é importante fazer essa ação, essa análise? Porque a gente sabe que assim, você tem 500 coisas para fazer dentro da sua empresa. Principalmente as pequenas, né? Micro, pequenas empresas que o empresário ainda está no operacional. Tá no, sim, Né? Então, nesse momento, mais ainda tem que estar sabendo
se organizar e planejar muito bem as atividades. Bom, que momento do mês, né? Ou da semana, ou do dia, tal e tudo mais. Bom, primeira coisa, é importantíssimo você definir que eu tenho que ter um momento para isso. Essencial. Essencial. Ah, eu vou ver quando dá tempo, tal, não sei o que mais, vou sentar aqui um minutinho. Não funciona. Você precisa realmente parar para fazer. Você Eu precisa gosto parar para comer, você a tem que mesma parar para coisa. fazer essa parte financeira. Exatamente, exatamente. Eu gosto de sempre indicar para os nossos mentorados que você precisa fazer eu chamo de reunião de DRE, de demonstração de resultados do exercício. Puta, eu achei que já era para chamar a esposa agora. Agora já Não era DR só, era né? DR, era DR, DRE. É uma DR com a esposa. Não, essa é para demonstrar os resultados do exercício. Enquanto estou eu sozinho na empresa, eu sou o gestor, eu sou o líder, mesmo que eu tenha já alguns funcionários, alguns colaboradores, eu preciso parar como se eu estivesse fazendo uma reunião comigo mesmo. Uhum. Agora, quando eu já começo a ter alguns líderes e tudo mais, já está indo para médio, para grande porte, aí o que que a gente vai fazer? Essa é a reunião dos líderes para a gente pegar e fazer isso. E o empresário, como estratégico da empresa, ele leva as informações e busca as informações do nível tático para cima. Ele vai passar do nível tático para o operacional e informações do operacional para o Isso. tático. Então, eu gosto de sempre indicar que é uma reunião que a gente aproveita para falar de financeiro, analisar. Então, quem é o responsável do financeiro vai trazer todos esses aspectos, mas ao mesmo tempo deixar os outros líderes também a par do que está acontecendo na empresa, lógico, até aquele limite que pode ser falado, tem coisas que não chega para eles, né? Quem decide é só o nível estratégico, mas até esse nível é que todos saibam, porque todos precisam trabalhar como time. Isso é importante. Tem que ter. Não, uma coisa que eu vejo que é extremamente importante: as pessoas não precisam saber se está ótimo ou está ruim no final. Sim, Elas têm que, ao longo do processo, ó, exatamente. está indo bem, está tendo um crescimento a empresa, então eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter esse comunicado. Isso, Mas, putz, não está indo bem. Eu também preciso saber durante o processo para não ser pego de surpresa. exatamente. E corrigir a rota quando for preciso. É Esse é assim. o principal, né, que eu vejo. Quando a gente teve nosso episódio, nós falamos de planejamento, então a gente fez o budget lá em novembro, em outubro. As grandes empresas costumam fazer em outubro, já para o próximo ano. Mês a mês você faz essa correção de rota. Então, Uhum. é o momento de você fazer essa reunião de demonstração de resultados e, poxa, é preciso corrigir alguma coisa no plano de ação, a gente aproveita e já faz nesse momento. Se não, continua com o plano de ação valendo. E a gente bate os números. Então, assim, o nosso orçamento era tanto e o realizado foi tanto. Isso vale para vendas, isso vale para despesas. Para tudo. Todas as despesas, né? Inclusive, quando a gente fala, a gente está falando de despesas fixas e variáveis. Isso daqui também é despesa. Sim, sim, Isso daqui, muitas pessoas falam assim: ah, não. Mas na hora que você pega numa empresa, você tem um gasto também grande, significativo. significativo. É igual quando a pessoa fala assim: ah, eu chupo uma balinha só, eu não engordo. Ah, meu problema é o açúcar, meu problema. Mas a balinha que ele chupa um pacotinho todo dia é a mesma coisa É aqui, ó. aquela história, eu tô passando mal, mas foi a azeitona da empadinha. É, não Não foi aquelas os 2 dúzias 10, de empadinha que eu comi. não foi os 10 litros de cerveja que tomou junto. É bem nesse sentido mesmo. Exatamente. Então, qual que é a indicação? Pelo menos uma vez por mês é sentar com esse olhar mais estratégico para olhar os indicadores. Começo ou final de mês? Bom, eu gosto sempre de trabalhar logo que você fecha o mês, porque você analisa o mês fechado todo. E como o plano de ação foi elaborado lá atrás, né, quando você fez o planejamento do ano, você só faz alguma correção. Então, se você logo que fechou o mês, você já faz a reunião, então passaram alguns dias só. Então, você consegue Você tem corrigir a rota até o final do mês. Uhum. Então, eu costumo indicar logo que fechar o mês. Logo que fecha o mês, você já começa. Tipo, vamos fazer, ter um dia específico, a primeira segunda-feira do mês, a primeira terça-feira do mês.
Já é Ou um. no dia 2 ou no dia 3, né? E depende muito da Depende muito característica da. do empresário, né? Da empresa. Uhum. Ele pode definir um dia específico ou, né, sempre marcando. Eu, particularmente, gosto de trabalhar sempre assim. Acabou o mês, eu pego o segundo dia útil, alguma coisa assim. Isso facilita. Eu gosto muito. Facilita. Eu tenho uma organização da minha agenda normalmente por dias da semana. Uhum. Então eu gosto de trabalhar assim, ó, a primeira segunda do mês. Isso. Por quê? Por mais que faça, putz, tá lá no dia 4, 5, mas eu fecho toda semana já contabilizada. Então, para nós aqui, nós facilitamos nesse No sentido, meu todas as planejamento reuniões. pessoal, eu também sou assim. Eu também separo, eu chamo de temas do dia. Isso. Então, eu tenho, por exemplo, toda quinta-feira é meu dia de planejamento. Ah, mas tem que fazer visita, tem mentoria, tem aula, tem treinamento, não importa, esses daí são compromissos. Mas as atividades que eu vou fazer nesse dia são todas ligadas a planejamento. Ah, vou Eu, fazer um dia administrativo. Então, aquele dia são só atividades de administrativo, independentes dos compromissos. nós temos aqui alguns dias, os dias de reuniões com as equipes, para Uhum, poder o quê? Olha, precisa traçar o que vai fazer, isso. analisar os resultados e o planejamento da semana. Então, E já essa tem tem os uma outra dias. coisa positiva também quando a gente fala da equipe como um todo. Quando você tem definido, toda primeira segunda-feira do mês você vai fazer a reunião de demonstração de resultados, o que vai acontecer? A equipe já se prepara para essa Pra- reunião, porque já sabe que vai ser esse dia. É isso aí. Você já está programado, está toda a empresa Exatamente. programada para isso. Para isso. Então, Exatamente. isso é extremamente importante quando você pensa na organização dos seus indicadores. Exatamente. E aí, palavra-chave novamente. É o olhar estratégico para esses indicadores. O dia a dia é o financeiro, o operacional do financeiro que vai fazer. É colocar as informações num sistema ou numa planilha, pegar, bater as informações com o que está lá no banco, com o que está no caixa. Isso é o operacional do financeiro. Ele vai fazer todos os dias, dependendo do movimento financeiro da empresa, uma vez por semana, alguma coisa assim. Mas esse é o operacional que a gente está falando. É o Nós, estratégico. como empresários, temos que ser estratégicos. É olhar para esses indicadores de forma estratégica. Então, isso é extremamente importante. Dentre desses indicadores, quais são os 10 principais indicadores que nós vamos ter que ter numa empresa, ou pelo menos os 10 principais que deveriam se ter dentro de uma empresa, para que a gente consiga o quê? Para que a gente consiga alavancar e ter essa visão estratégica do nosso sistema financeiro empresarial. Eu gosto de dizer que é a saúde financeira da empresa, né? Para olhar a saúde financeira. Então, os 10 principais pontos que nós devemos estar verificando. Bom, um indicador que é extremamente usado, o EBITDA. O EBITDA. Pô, mas o que é isso? Pensa que é a margem de lucro antes dos juros. Margem de lucro antes dos juros. Isso. Então, antes de juros, impostos, depreciação, amortização, toda essa parte mais da contabilidade e tudo mais, mas a gente está olhando o lucro da empresa. O quanto entrou de dinheiro, entrou, E o quanto tiro saiu. todo que saiu, quanto sobrou. Isso. Então, Descontando o imposto, descontando toda aquela parte contábil. essa parte aí a gente vai ver depois. Mas quando a gente tem o EBITDA, isso mostra se a gente está trabalhando bem ou não. Por quê? O EBITDA vai me dar de indicação? Vamos Quase o pensar. resultado operacional. Tem algumas coisinhas a mais que o resultado operacional, mas ele te dá o resultado da operação da empresa. O quanto você vendeu e o quanto Se eu saiu. trabalho com roupas, né? Então, o tanto de roupa que eu comprei, né, lá no meu fornecedor, aí o que eu paguei, depois isso daqui o que eu vendi, o que eu tenho de recebíveis, o que eu tenho de dívidas a serem pagas, ou então parcelamentos. Eu levo tudo isso em consideração e isso vai começando a me mostrar. Poxa, tá valendo a pena eu ter a empresa funcionando desse jeito? Tá, esse modelo de negócio Vale está a pena? sendo válido?
Porque já aconteceu de a empresa ser formatada de tal forma que sobra um capital interessante, esse capital ele é aplicado e tudo mais, e de repente os juros, a rentabilidade desse capital que vai suprindo essa deficiência do Do EBITDA. EBITDA. E aí o que acontece? Na hora que acabou isso daqui, a gente vai ver a empresa não vale a pena. A empresa não Então, está a gente precisa rentabilizando. olhar o resultado final? Sim, mas esse daqui é o essencial para saber, está valendo a pena essa empresa? Vale a pena manter a empresa ou fecha ela ou corrige a rota? É, Eu sempre falo assim, antes de fechar, corrigir a rota. exatamente. Eu sempre uso assim, né? Pô, vale a pena esse tipo de negócio? Às vezes, quando a gente fala tipo de negócio, não é exatamente a empresa em si, O mas é a modelo. maneira, exatamente, a maneira, o modelo que a gente está utilizando, a estrutura, de repente o modelo de vendas. Isso é uma das coisas que nós, na área da estética, hoje nós estamos conversando bastante. Sim, O modelo que hoje é empregado, tá, vale a pena? Ele gera, por exemplo, venda de sessões individuais. uhum, Vale a pena? Friamente? Não. sim, Não é uma questão que é válida. Não é um modelo legal. Por que que não é um modelo legal? Porque ele não te entrega um resultado. perfeito. Ele não te, uma sessão só não entrega o resultado. A hora que você faz essa negociação, O a- cliente não fica satisfeito e com isso você também, como profissional, também não fica, porque também você não vê o resultado. você não vê o resultado. Então, isso é uma coisa que já está se discutindo muito. Ah, Uhum. mas aí fica muito caro. Sim, ele fica muito caro, mas aí eu consigo, no prazo, entregar o resultado. E aí entra o planejamento. Sim, Bom, se eu sei que eu vou ter 10 sessões para trabalhar, que vão ser cada 15 dias, ou mensais, ou semanais, o que for, eu consigo planejar dentro dos gastos que eu terei, dos custos todos, eu posso planejar como que eu vou receber dessa pessoa, dessa do meu pessoa. cliente. Sim. Ah, vou receber em 10 meses, em 5 vezes, a cada sessão, Como que vai ser esse exatamente. fluxo de recebíveis? E aí entra o ponto, né? Se eu estou olhando meu EBITDA, poxa, esse é um modelo que não está funcionando. Uhum. Por quê? Pô, eu tô vendo que além de eu não ver o resultado, eu também não vejo o resultado financeiro, que Não. acaba sendo o principal para Que é o todos principal nós. para nós dois. Que é o que? O Exatamente. resultado financeiro. Porque aí, o que que acontece? A pessoa fica insatisfeita, eu preciso captar muito cliente. E aí tem custo para isso. Você que daqui a pouco nós vamos falar um pouco. Você tem o custo de captação de cliente e ele não te traz o retorno sobre esse investimento, que é Exatamente. um grande problema, que é um problema sério. E entra exatamente um ponto que é o ROI, né? Retorno sobre investimento, que é um outro indicador extremamente importante. Já que você tocou, já vamos para ele já. Já vamos para ele porque é o eu falo que assim, hoje é um dos principais indicadores que nós Sim, trabalhamos. sim. É essencial para qualquer tipo de negócio, né? O retorno sobre o investimento. Pô, quanto que eu vou investir aqui e quanto que eu vou ter de volta? É o famoso quem trabalha com o mercado, com tráfego pago, você investe um valor Uhum, lá nas plataformas, quer seja Google, Meta, tudo, sim, você investe. E aí, quanto que aquela pessoa que comprou de você retorna de dinheiro para você? Valeu a pena? Não valeu? exatamente. Então, isso daí ajuda bastante o ROI. E quando eu tenho essa noção assim precisa de como é que funciona o meu ROI, isso vale para o marketing digital, vale para o marketing offline também, né? Como qualquer outro tipo de despesa que você está fazendo com relação à empresa, você consegue planejar muito melhor. Você tem uma previsibilidade. Exatamente. E não Poxa, só eu sei que eu quero ter uma venda de 10 mil, eu tive que investir 1.000. Se eu quero vender 20 mil, eu vou ter que investir pelo menos 2. e É simples. você tem a escalabilidade. Sim, Eu falo que o que eu gosto mais do ROI é que você tem uma previsão de escalabilidade. Então exatamente. você consegue falar assim, tá, eu vendi 1.000, eu investi 200. Tive um retorno de 800. Ok, Uhum, beleza. Só que eu quero vender 80.000.
eu já não vou fazer a escala direto. Você vai começar a fazer ampliação de escala para ver se o retorno é igual. Isso. E aí você chega até onde você deseja no plano que você deseja. E aí é que entra o ponto de fazer a análise estratégica dos indicadores. Você não vai olhar só um mês ou só um período. Você vai olhar como é que é esse indicador ao longo do tempo, como é que ele funciona, tem sazonalidade, não tem. Aliás, todos os indicadores a gente analisa dessa forma, né? Todos eles, né? Não tem como. Poxa, tem sazonalidade, não tem, como é que funciona, como é que não funciona, qual o meu tempo de venda, né? Então eu tenho que prever isso daí também. Sim. Poxa, eu estou investindo agora, mas eu vou ter o retorno disso daí daqui 2, 3 meses, porque o meu tipo de produto é mais longo o tempo de venda. Você tem uma esteira de vendas também mais prolongada. Então, muitas vezes você começa investindo hoje para vender daqui um mês e meio. Tem produtos, tem serviços, né, que tem um período, né, de vendas bem esticado. Bem esticado. Tem outros não, tem outros que é na hora, né? Gostei, levou, pum. É uma balinha, você viu ali, Varejo é muito né? disso. Muito automático, né? Mas de alta performance aí já fica Principalmente quando a mais. gente começa a falar de high ticket, né? Então, aí o Já vai negócio mudando começa o negócio. a ficar um tempo maior. E isso a gente tem que saber. Sim. Esse é um indicador de vendas, né? Mas tá totalmente conectado aqui também, né? Uhum. Poxa, se eu sei que o meu tempo de venda é de 2 meses e eu vou ter que investir isso aqui agora, então, poxa, o meu ROI, apesar dele ser muito bom, eu preciso estar preparado para suportar esses 2 meses. Sim. Porque as despesas continuam chegando sempre, né? O Dezembro, boleto não para de chegar. Janeiro e fevereiro estão aí todo ano. Exatamente. Cada tipo de negócio tem o seu período, sua sazonalidade sazonalidade de baixa, né? Dezembro, janeiro e fevereiro, nossa senhora. É uma área. Tá, falamos do ROI com I. E o ROI com E? Esse é um pouquinho diferente. Aí o quanto a empresa tem de retorno, aí a gente fala já como empresa, sobre o patrimônio líquido. Como assim? É mais ou menos o ROI também com I, só que a gente não analisa especificamente aquela ação tal, e tudo mais, que o ROI a gente tem muito disso, é analisar por ações. Por ações, né? Ou específicas. Por produto, alguma coisa assim. A gente pode fazer um ROI com I também geral. Mas esse aqui não, esse aqui a gente analisa o da empresa. Aí é sobre o patrimônio da empresa. Poxa, minha empresa tem tanto de patrimônio e ela me retorna esse patrimônio em quanto tempo? Então a gente analisa o retorno sobre isso daí. Sobre a estrutura patrimonial. Isso, então, exatamente. daquilo que você investiu no patrimônio, normalmente que você começou, quanto tempo demora, como que está sendo o retorno sobre essa situação? E aí a gente começa a entender assim, poxa, essa minha empresa vale quanto? Né? Uma das coisas que a gente analisa para poder dar esse valor da empresa é justamente o ROI com E. Com E. Que aí você sabe quanto que ela vai. Quantas vezes você multiplica o seu patrimônio em quantos anos? Imagina que você vai vender a empresa. Tipo startup. Né? Sim. Acontece isso muito. Então, poxa, tive tanto de investimento, foi assim, o patrimônio hoje é tanto, e eu tive o retorno em tanto tempo. Ela tem valor aqui. Como que é agora fugiu o nome. O valor dela, o valor de mercado. Nossa, fugiu agora. Jesus amado. Agora fugiu mesmo. Eu vou até o final eu vou. Daqui a pouco a gente lembra. Daqui a pouco a gente vai lembrar. Que é o valor de mercado dela. Sim. Que é não é, agora fugiu. É o valor de mercado. Quanto que se você for vender, quanto ela vale. Normalmente 10 vezes esse valor, 20 vezes esse valor. Aí vai depender muito. Faz em cima do valor do patrimônio. Isso. Então, poxa, o meu patrimônio é de 1 milhão, mas a empresa vale 10 milhões. Porque com esse 1 milhão ela gera. E em alguns anos ela vai gerar esses 10 milhões para mim. Eu quero só antecipar. Mas se eu ficasse com a empresa mais tempo, poderia gerar mais dinheiro. Tudo depende de como é que o negócio está funcionando, né? Uhum. Então, hoje ela está valendo isso. É o que muitas vezes você vê na bolsa, né? As flutuações de valores empresariais. Por que as startups têm um valor bem elevado? Porque é um prazo muito curto de tempo para um investimento menor. Uhum. Então ela tem um retorno assim gigantesco. O ROI dela com E é muito grande.
Porque investe pouco, mas o retorno é muito grande. E, Então, o e é valor rápido. dela vai lá em cima. E também é bem rápido, né? Sim, muito rápido. No próximo indicador, liquidez corrente. Liquidez corrente. Poxa, mas vai vazar tudo, vai molhar tudo? Já, Não. deixa, tá, todo líquido tá Você indo sabe, embora. você sabe que eu brinco com isso daí, porque tem alguns mentorados que chegam lá no IFES, né, que não conseguem entender esse termo de liquidez, né? O que que é liquidez, né? Então, para nós somos empresários, a gente precisa saber. Liquidez é o quão fácil eu consigo trabalhar o meu dinheiro. Imagina que eu tenho dinheiro aplicado numa aplicação que é de 90 dias. Então, a minha liquidez não é tão fácil assim. Fácil, Eu tenho que esperar esses 90 dias para poder pegar o dinheiro. eu tenho um dinheiro, mas ele não é um dinheiro líquido que tá ali, ele tá escorrendo pela minha mão. Exatamente. Poxa, a empresa comprou um terreno, ela é dona de um terreno, mas agora ela quer vender o terreno, que está precisando de dinheiro para aplicar, para investir num equipamento. Só que o terreno você não vende de uma hora para outra. Não é uma coisa, isso daí, eu vejo muitas pessoas falando assim, não, porque eu tenho 5 milhões, eu tenho 10 milhões De patrimônio. de patrimônio. De patrimônio. Agora, transforma isso em dinheiro. Nem sempre você vai ter esse dinheiro e o tempo que você vai necessitar para você ter esse retorno, Uhum. às vezes não é o mesmo tempo que você precisava. E olha como é que o negócio assim, ele começa a ficar sério. Eu invisto um grande valor em estoque. Sim, Só que o meu giro de estoque é mais lento. E aí o que acontece? Eu não tenho uma liquidez tão boa, que é exatamente o ponto da liquidez corrente. Então, é o quanto eu consigo pagar as minhas contas de curto prazo com os meus ativos de curto prazo. o quanto está entrando, ou quanto eu tenho de dinheiro corrente, por isso corrente, Exatamente. eu consigo estar trabalhando com esse dinheiro. Exatamente, exatamente isso. Então, assim, se a gente vê que é uma empresa saudável, então o que que esse indicador vai mostrar? O dinheiro que tem ali, ele consegue trabalhar no fluxo de caixa dele, paga todas as contas e entra dinheiro e vai pagando e vai pagando. Então, assim, ele consegue se manter bem. Essa é uma empresa saudável. Esse é um indicador que mostra isso. Agora, poxa, eu tenho, como eu dei o exemplo do estoque, né? A investir pra caramba em estoque, só que é um estoque mais lento de ser usado. Então, o que que vai acontecer? De Minha repente, eu preciso liquidez. pagar a conta e aí? Mas o boleto lá do fornecedor chegou e chegou a conta de água, de luz, de energia, de internet, isso e E aquilo. não saiu. E, poxa, o que eu vendi não foi suficiente. Como é que fica? Vamos falar assim, eu tenho dinheiro em caixa. Em patrimônio, né? Para não confundir É, as coisas, né? eu gosto de brincar assim, eu tenho dinheiro em caixa. Ah, ele tá na conta? Não, ele tá em Tá em caixinhas caixa. mesmo. Ele tá em caixinhas ali, tá? Literalmente, né? Literalmente ele tá em caixinhas, só que ele não saiu. Ele tá guardado lá no estoque, não vai, não, Literalmente em caixa. em caixa. Por isso que eu gosto de brincar por causa disso. Fala assim, ah, ele tá É no banco. verdade. Não, ele tá em caixa. Ele tá em caixa lá no meu produto, É, ele não saiu ainda, só que ele não me gera o quê? Um dinheiro. Eu não exatamente. consigo pagar minhas contas com Aí ele. esse indicador vai mostrar isso, né? Poxa, como é que é a minha liquidez, né? É boa, é ruim e tal, não sei o que mais. Esse indicador é essencial para mostrar isso. E aí entra o próximo indicador, que é o giro de estoque. Exatamente. Totalmente conectado, não tem como ter Não tem dúvida, né? como, não tem como E o que que falar. o giro de estoque mostra, né? É qual a velocidade de rotação do meu estoque. E aí, analisando, hoje nós estamos trabalhando muito, hoje nós estamos aqui no digital. Sim. E para quem tem, por exemplo, está vendendo cursos no digital? Uhum. Porque o estoque dele é, entre aspas, ilimitado, mas é limitado também. Nesse caso aqui, sendo assim bem frio, né? Quem trabalha com treinamento, cursos como nós, a gente não tem estoque. O que a gente tem é demanda, né, de quantidade de pessoas para atender e tudo mais. Então, a questão mais é de agenda. Mas aqui, essa análise é de estoque propriamente dito. Estoque Então, físico. exatamente. Vou ter, por exemplo, um e-commerce. Pô, totalmente digital, então não sei o que mais, mas ele tem um estoque lá com os produtos para poder mandar entregar.
Uhum. Então, esse giro de estoque é desse tipo de estoque. Mas, por exemplo, hoje nós temos também pensando no e-commerce, tá? Ainda Uhum. tem, lógico, o físico ali é Sim. tranquilo. Mas tem muitos do e-commerce que eles têm nenhum estoque físico. Esse é um Ele outro tipo faz de ele negócio. faz É, uma ponte. Isso exatamente. daí, É como se fosse uma distribuição só direta. isso. Ele propriamente ele não pega o produto e ele faz, é como se fosse um revendedor. É, Se for usar um termo mais técnico, né? ele na realidade ele faz assim, você vende, É, eu produzo e entrego. é. Então, assim, você está vendendo essa caneca, aí eu chego e falo assim, ó, você não quer comprar uma caneca? Vendo caneca legal para você, tá? Beleza, então tá, você paga aqui, ô Gilmar, só você entrega a caneca lá para ele lá que eu vendi? Isso. Ele é, é um e-commerce que você tem estoque zero, Sim, esse não precisa se preocupar com o giro de estoque próprio, porque ele não tem estoque. mas Porém, ele precisa estar muito atento com a velocidade de entrega, de logística do fornecedor dele. do estoque do fornecedor. Exatamente. É nesse Isso precisa. sentido. Essa daqui, o giro de estoque, para que ele serve? Principalmente para você planejar compras. Uhum, Principalmente isso. Então, poxa, se eu sei que determinado produto, vamos pensar numa clínica de estética. sim. Ah, eu tenho que comprar toxina Toxina botulínica. botulínica. Poxa, eu tenho que. Se eu sei que o meu fluxo é de tantas ampolas, é ampola mesmo que fala, É né? isso. Tantas ampolas por mês, e eu tenho. Vamos dar um chute aqui: 10 ampolas por mês, e eu tenho 3 aqui. Opa, eu preciso comprar o quanto antes. Eu preciso ter esse fluxo. Exatamente. Então eu já planejo quando eu tenho que comprar, porque assim, se eu sei que essas 3 ampolas demora, por exemplo, uns 3, 4 dias para sair, e eu sei que demora um dia para chegar, então já Eu tenho passou da hora de eu já passou da comprar. hora de comprar. Então, o giro de estoque ele dá essa noção para o administrador do estoque. E até mesmo para você ter uma otimização de compra. Exatamente. E aí entra alguns conceitos, né? Quem é o administrador do estoque, ele precisa entender de FIFO. Primeiro que entra, primeiro que sai. Exatamente. First in, first out, né? Para quem não está muito ligado com estoques, né? Uhum. E just in time. Então, assim, é negociação direta com o fornecedor. Just in time é no tempo certo, né? São alguns termos em inglês que são muito usados na administração. É você negociar com o fornecedor para ele te entregar, assim, em cima do tempo, para você diminuir a sua quantidade de estoque. Porque, querendo ou não, Hoje de estoque é despesa. eu falo assim, a gente brinca muito que teve uma época que eu trabalhava muito assim, vamos ampliar o estoque, vamos deixar estoque aqui para 1, 2 meses, vamos comprar. Nossa, consegui uma promoção que, olha, você compra uma quantidade enorme e só que o material fica tudo parado lá com você. Então você consegue às vezes preços muito bons, Sim. negociações ótimas, Uhum. só que você tem que ter o quê? Um fluxo, uma liquidez corrente bem tranquila. Exatamente. Exatamente. Quando a gente vai falar sobre fluxo de caixa ainda, tá, gente? Não se Não nesse desespere. momento. Mas quando você analisa o seu fluxo de caixa e você analisa, poxa, esse preço é fenomenal, eu preciso comprar uma quantidade maior. Então, para o meu giro de caixa, meu giro de estoque, melhor dizendo, eu não precisaria de tudo isso, mas pelo preço vale a pena. Uhum. Se eu olho o meu fluxo de caixa, a importância dos indicadores, né? Eu olho o meu fluxo de caixa e lá no meu fluxo de caixa eu estou vendo, poxa, eu posso comprar porque a minha liquidez corrente me permite. Eu tenho espaço para comprar? Exatamente. Tanto espaço financeiro quanto Sim, material físico, né? físico, Para os poder dois. armazenar, eu vou lá e posso comprar. Porque senão é uma promoção que não vale a pena para mim. Não é uma promoção que você Porque você que vai acabar ganha. gerando custos indiretos, né? Que não é o fornecedor diretamente, porque esse você conseguiu vantagem, mas os custos que vão vir a partir dessa decisão vai acabar dando prejuízo ao invés de Ao invés de lucro. lucro. Isso daí às vezes acontece Sim, nessas promoções malucas que fazem. sim. Pensando nisso, do estoque, quanto menor o estoque, mais vantajoso?
é aquela questão do just in time, né? Se eu tenho uma boa negociação com o meu fornecedor, então quanto menor, melhor. Uhum. Por quê? Porque eu não preciso gastar tanto. Poxa, eu preciso de um estoque, eu preciso de uma sala inteira. É uma coisa. Agora eu preciso de um estoque que é uma casa inteira. É outra coisa. Olha a despesa que eu vou ter para uma casa inteira. Uhum. Então, se eu puder trabalhar com o meu fornecedor, e aí entra a parceria, né? A gente já falou sobre isso também em episódios passados, hein? Se eu tenho uma parceria bem firmada com o meu fornecedor e eu sei que ele não vai pisar na bola comigo, então eu consigo trabalhar com estoque reduzido, porque aí eu sei que eu vou pedir para ele na hora que eu já estiver precisando, ele vai me entregar rápido. Ele vai Então atender o eu tempo. consigo ir trabalhando nesse formato, mas eu tenho que ter muita clareza dos meus indicadores. Uhum. Então, o meu giro de estoque é o essencial. Poxa, eu sei que assim, eu tenho 10 unidades e quando eu tiver com 3 unidades, eu tenho que pedir que dá tempo de chegar e nesse tempo de chegar a mercadoria, eu vou estar com uma unidade só. Uhum. Não Poxa, acabou, eu ainda tenho, ele ainda está exatamente. dentro da minha margem de segurança. Exatamente. Tem que ter uma margenzinha de segurança, você falou essencial, né? Essencial. Tem que ter uma margenzinha de segurança, porque senão você perde negócio. Uhum. Mas mínima. Porque É, você sabe que você tem um parceiro que é o seu fornecedor que não vai pisar na bola. essa é a ação. Você falou a palavra mágica. Eu falo assim: o estoque de segurança mínimo. Sim. O mínimo não quer dizer um, não dois, depende muito da Depende do, sua, do do produto, do produto, do negócio. negócio, muitas coisas, mas você tem que ter essa margem de segurança para você trabalhar aí Sim, nos últimos dias, vamos sim. falar assim. E o giro de estoque mostra exatamente esse aspecto, Uhum. né? Poxa, se eu sei que esse produto tem esse fluxo de tempo aqui para gastar, então qual é a minha margem? Então eu tenho que pedir quando, né? Levando em consideração essa margem aqui. Então, é um indicador que ele é importante no abastecimento. Para quem trabalha com estoque, é essencial. Essencial. É Não essencial. tem. Então, lojas, né, que tem Quando que eu vou vendas. comprar loja de roupa, vou pro Brás comprar. Isso é uma coisa que eu vejo. Mas eu vejo assim, eu vejo muito na minha vida, já vi várias e várias vezes, quando que eu vou comprar produto para minha loja. Aí você começa a ver aquele estoque. Você já foi em loja que fica aquela peça lá 6 meses, 1 ano, 2 anos e só aumentando estoque. Até muda de cor, né? Até muda de cor. Aquele que era um branco gelo já virou um bege claro, às vezes até um bege escuro. Isso daí acontece Sim. muito. Então, essa Tem, gestão tem, do tem, estoque, tem dois aspectos aí, né? Pode ser a questão assim de ter comprado produto não adequado, né? Que não sim, tinha giro e tal e tudo mais, e comprou uma quantidade muito grande. Então, demora mesmo para ir embora. mas Esse é um também, aspecto. mas, E um segundo aspecto, né? De repente o FIFO não está sendo bem feito, uhum. né? Chegou novas peças saem na frente do que as antigas. Isso não pode. Principalmente aquelas que têm validade, né? Quando a gente fala de produto de alimentação, por exemplo, Perecível aí não tem como. perecível, qualquer um, né? Qual- Bom, aliás, a área de estética também é outra, né? Sim, você comprou, Essencial. você Você tem tem que vários estar sempre vendo cosméticos, validade. você tem prazo de validade e prazo para aplicação, não tem como. Então, você tem que olhar essencialmente para saber, poxa, eu comprei, tem essa validade, então esse sai primeiro. Comprei uma nova quantidade, esse fica para depois, porque a validade vai vencer depois. Mas isso daí vale também, mesmo para os produtos não perecíveis. Sim, sim, sim. Tem uma coisa aqui, pensando em lojas de roupa, que eu via muito isso daí. Eu já trabalhei como vendedor em loja de roupa. O que que acontecia? As pessoas tinham uma mania. Chegavam mercadorias novas, todo mundo ia apresentar as novas mercadorias. E aí o que que aconteceu? Aquela última peça que estava lá quase encalhada, que ficou lá porque Aí não calha de apareceu. vez. Putz, aí encalhava. Aí era. Sim, eu falo Sim. assim, que aí ela vencia na gôndola. Por Essa é a história do FIFO, né, que eu falo. isso. Que é, Por, poxa, e aí entra apresenta essas peças. aí entra a cultura empresarial, né?
Eu trabalhei a minha equipe de vendas para que ela fizesse primeiro o trabalho de vender os produtos mais antigos, né? Não que sejam ruins, nada Não, disso, mas é não. porque estão há mais tempo na loja. Eles estão há mais tempo na loja. Eles estão ocupando espaço Sim, que poderia ter um produto novo ali. Ele, exatamente. ele tá deixando o meu dinheiro parado. Sim, Então, isso daí, estoque é capital. estoque é capital. É capital que não gera receita, que não gera lucro, Exatamente. não gera ganho de dinheiro. Ele a gente considera como um investimento porque ele pode se tornar, mas está parado. Tá parado. Está parado. É o terreno que você quer vender. Exatamente. É o terreno que você quer vender, mas É, não. é dinheiro, é capital? É, mas você não pode usar agora. Você vai pagar o quê? Em calcinha? Você vai chegar pro seu fornecedor e falar assim: olha, eu tô sem o dinheiro para pagar o seu boleto, mas eu tenho umas calcinhas lá e eu posso passar para Você sabe você? que a gente tem ouvido ultimamente, né? Algumas. Ah, vamos dar para fazer em permuta? Em permuta. Nossa Senhora. Não fala permuta na área da estética, pelo amor de Deus. Isso é o que mais nós encontramos, é o que mais. O pessoal quer fazer tratamento estético, ele não quer fazer de graça. Ele não faz de graça, ele faz permuta. Uhum. Aí ele vai para rede, ele fala assim, ó, eu gravo vídeo, indico vocês na minha rede Ah, social, influenciador. influenciadores. E aí você pega os influenciadores, quantos seguidores? 1.000 seguidores, você tem mais do que eles. Ah, mas eu influencio. Quantas pessoas vieram? Nenhuma. Isso é lotado. Aí você fala assim, ah, mas tem influenciador? Pouquíssimos. Pouquíssimos bons influenciadores. Tem, claro que sim, Sim, né? Mas, como qualquer outro tipo de negócio, né? Tem os charlatões, né? tem muito. Tem aqueles que se acham, mas que na verdade. Não E influenciam aí nada é nem que entra o ninguém. ponto. Se a gente sabe ler indicadores, né? Financeiros são um deles, mas a gente está falando de todos os indicadores. Primeira coisa que a gente vai para fazer uma negociação dessa com o influenciador, tá? Me traz aí os seus indicadores. Então, quais os indicadores aí? Lógico que a gente vai falar de venda, né? Sim. Indicadores de venda. Então, quais os indicadores aqui que você vai me trazer, vai me apresentar para eu saber se vale a pena ou não? Ou você vai pagar para fazer esses Porque vídeos ainda. aí entra o ponto, né? Poxa, se eu estou fazendo uma aplicação de um Botox que seja, Uhum. eu tenho um custo para isso. Sim. Então, esse custo, para mim, né, ele ficou a preço de custo mesmo, né? Poxa, mas se eu tivesse usando esse meu tempo, um produto e tal e tudo mais para fazer uma venda, quanto que ele valeria? Ah, valeria X. Qual é o ROI que eu tenho disso daqui? Então tá, se eu estou fazendo uma aplicação, porque isso é uma aplicação, né, É uma aplicação, num nesse caso, é um investimento, né, investimento. num influenciador, então qual o ROI que eu tenho em usar esse influenciador? É bem Aí a gente está claro. falando do ROI, com I. Com o ROI, com I. E isso daí é muito importante, não só na área da estética. Hoje nós Sim, temos qualquer tipo de negócio. hoje eu vejo muito também em bares, Sim, restaurantes, sim, sim, o sim. pessoal chega, ai, eu vou marcar vocês, vou falar sobre vocês aqui Uhum. e vou jantar de graça. Pô, tudo bem, mas qual é o retorno sobre isso? É. Pô, vale a pena fazer isso? Eu, como dono do restaurante, vale a pena para mim eu fazer isso? É vantagem? Ah, mas aumenta a visibilidade. A que É ponto? vantagem. Ah, De aumentei repente visibilidade. é vantagem. Ah, Mas a questão é, pô, eu preciso ter clareza. Não é porque eu acho que é. vai ser isso ou que vai ser aquilo. Ah, vai ter mais visualizações, mas é o seu público, é o seu É. cliente. Então você tem que ter o ROI nesse sentido é extremamente Sim, importante. sim, sim. É essencial, é essencial. Então, é o tipo de coisa, né? Se a gente sabe fazer as análises desses indicadores, a gente vai poder negociar. Até porque o quê? O custo de mercadoria vendida. Tem, Exatamente. você tem o quê? Você tem ali aquele produto, você vendeu. Sim. Ele tem um custo. Quando a gente fala do CMV, o custo de mercadoria vendida, ele é essencial quando a gente trabalha com produtos. Mas eu gosto de levar também para o pessoal que faz serviços. Poxa, pensa na mesma situação. Então, quanto custou para a gente que trabalha com treinamento? Quanto custou para mim eu fazer esse treinamento?
Então, pô, tem material, tem o nossa hora-aula, tem isso, tem aquilo. Então, soma tudo isso daí. Deu tanto. Então, custo de mercadoria vendida, podemos considerar como um serviço também. Eu, pelo Sim, menos, gosto de fazer eu essa também. análise. E vai me dar uma noção de quanto aquele produto está valendo ou não para mim, até mesmo para precificar. Até mesmo para você falar, assim, ele é caro ou é barato. Exatamente. Porque, nossa, precificação, né? É terrível. Em Isso, breve. Em breve, em breve. precificação. É um indicador, né? Não exatamente um indicador, né? Mas é uma atividade que é feita para a área de vendas. Mas, gente, como é complicado. Como é que você precifica? Eu faço 2 vezes o preço de custo. O mercado trabalha assim, então eu também trabalho. Meu Deus do céu, que desespero que me dá isso. Mas eu escuto, tá? Eu escuto isso toda hora. O meu Botox é tanto, mas o fulano faz por tanto só. Como que você vai cobrar tanto? Olha a estrutura. Uhum, Olha a estrutura, olha o conhecimento, olha toda, sim, toda a parte que está em volta. exatamente. A precificação não é só o quanto está lá no Instagram. Exato. Não é só o quanto está na rede social. Não é o quanto seu concorrente está cobrando, é o quanto você precisa para pagar suas contas. Quando a gente fala de custo, é custo mesmo. É tudo. Água, luz, telefone, Sim. produto de limpeza. Pessoal, tem algumas vertentes que o pessoal não gosta de colocar as despesas fixas. Eu gosto. Aí eu coloco tudo. Então eu acho o seguinte: primeira coisa, despesa variável. Poxa, qual é a minha despesa variável desse produto ou desse serviço? É X. Então, isso aqui já está envolvido diretamente. O que mais? Aí a gente faz um rateio das despesas fixas. Eu, pelo menos, gosto de trabalhar dessa forma. Também faço. Rateio das despesas fixas e aquela parte para aquele produto. Eu coloco esse nome como custo de hora clínica. Custo de hora. Eu pego Dos todos. custos, né, é justamente, se a gente for considerar, por exemplo, na área de treinamento, é a hora-aula. Sim, mas o que que a gente chama de custo de hora? Uhum, Se eu tenho toda a estrutura. Então, eu tenho aluguel, eu tenho. Eu não pago aluguel. Tá, mas você paga o financiamento, o que que for? Eu tenho aluguel, eu tenho água, eu tenho luz, eu tenho todo o custo para estar fazendo aquele serviço, fora o custo para executar o serviço. uhum. Então, por exemplo, vamos pensar aqui na nossa gravação. Agora nós, para gravarmos, nós temos o quê? Estúdio novo. Estúdio, mas tem o ar-condicionado, tem a luz, tem toda a estrutura para o evento. Sim, Ok. Só que nós estamos ocupando um espaço. sim. Quanto que custa esse espaço, essa hora do estúdio? Entendi. Mais a luz, mais o ar-condicionado, mais o tempo. Então, essa hora clínica que nós falamos, ele é fora da hora-aula. Então, a gente Entendi. pega todos os custos fixos e variáveis e Sim. transforma em hora de atendimento. Uhum. Aí a gente coloca essa hora dentro do material, para depois calcular a Entendi. lucratividade. Entendi. Essa é uma É maneira uma muito boa de maneira. fazer. É uma maneira muito boa de fazer. Nomenclaturas é que mudam, né? Isso. Mas é uma maneira bastante eficiente. Bastante eficiente. É que você considera a partir dos custos fixos que muitas Sim. pessoas elas se Custo esquecem. fixo entra salário, né? Entra Prolabore, entra Tudo. tudo isso daí que o pessoal esquece de colocar. Você quer ver como que eu gosto de falar muito no que? Você sai com os amigos, sai com um grupo de amigos e aí todo mundo come, todo mundo bebe. Mas eu bebi um refrigerante, você bebeu uma cerveja, o outro bebeu isso, vamos dividir a conta. Ao invés de dividir todo mundo igual, começa aquela baixaria, para não falar outra coisa. Aham. Mas eu tomei isso e comi só essa porção. Tomei isso e comi aquela porção. Sempre o último vai pagar os 10%. É. Porque ninguém lembra dos 10%. Ninguém lembra. E na precificação acontece isso. Isso. Que aí as pessoas esquecem o quê? O custo fixo.
Perfeito. Eu falo que os 10% é o custo fixo, É. que as pessoas esquecem. O que normalmente acontece, imaginando uma clínica, por exemplo, que tem uma secretária. Poxa, o custo da secretária é alto, né? Porque não é só o salário, né? Tem todos os encargos envolvidos e tal e tudo mais. Todas as despesas da clínica. Pô, clínica, né, estética, assim como saúde, tem que ter todo um cuidado especial com limpeza, manutenção e tudo mais, porque senão a vigilância sanitária fecha. Fecha. Não tem. Então, você tem que levar isso em consideração na hora de precificar. E aí não Tem que dá para levar. falar assim, Tem que olha, o ficar meu custo variável. concorrente, É, eu vou pegar uma pessoa que tem só ele sim, e eu que tenho uma equipe, vai ser o sim. mesmo preço. Aquela pessoa faz a aplicação de Botox aqui na minha casa. Ah, não, essa aqui tem uma clínica com ar-condicionado, com secretária, com isso, com aquilo, não sei o que mais, não sei o que mais, e vai me atender. E se acontecer qualquer coisa, ainda tem um suporte de saúde ainda. Isso vai mudar o custo de venda. Exatamente. Não tem como. Quando a gente analisa o CMV, para precificar depois, fica muito mais fácil. Não adianta. Lógico. Ah, mas eu vou olhar meu. Quer dizer que eu não tenho que olhar o concorrente? Sim, mas isso é Sim, depois. sim e não. Porque aí vai também depender do seu cliente. Então, mas depois. Porque Depois, eu precifico de maneira adequada, mas eu preciso saber como é que está o meu mercado. eu tenho cliente Se eu para isso. sei, se eu sei que o meu cliente não vai nesse daqui, naquele concorrente, porque ele tem um custo muito menor, mas o pessoal não gosta da estrutura deles, É esse cara então que eu vou pegar. é isso daqui que vai entrar na minha estratégia de venda e de marketing para poder atrair esse cliente. Mas o Agora, seu preço mantém. exatamente. Mas o Só seu preço que eu mantém. preciso saber como quebrar as objeções. A gente fez alguns episódios falando sobre isso. A gente fez quebrar a objeção do preço na hora que ele chegar assim, nossa, mas seu Botox custa tudo isso, lá no fulano tá tanto. Você tem duas opções. Ou você paga o fulano, ou você paga eu. Exatamente. Você tem os valores que você vai ter que escolher. E aí a gente tem que estar preparado para fazer, Esse para dar argumento, essa escolha. para dar essa escolha para ele, como que você vai argumentar para que ele faça com você. Exatamente, exatamente. Então Então, isso vai exatamente. entrar no custo do. Quando a gente não olha o CMV e a gente vai lá e precifica de qualquer jeito, vamos usar a palavra correta, né? A expressão correta, você vai lá e faz de qualquer jeito, o que que acontece? Prejuízo. Tá É certo. líquido e certo. Pode ser mais tempo ou menos tempo, mas o prejuízo vem. Ele vai estar ali fatal. É fatal, é fatal. E a margem bruta? Que é a margem bruta? Essa parte agora, esses três próximos indicadores são indicadores que são assim, né? São terríveis. Margem bruta. Bom, margem bruta. Você pega, tem o seu faturamento, tira as suas despesas variáveis e despesas fixas. Aí você já tem a margem bruta. Tirou todo o custo fixo e o custo variável. Exatamente. É a margem que você tem de, entre aspas, de quanto você tem para investir, pagar as contas, Impostos e tudo impostos, mais. toda essa parte. Isso. Então, Então, margem bruta é um indicador bem legal também. Também vai dar uma noção precisa sobre o nosso negócio, como é que está indo, se está caminhando bem ou não. dentro do que você falou, você tira sempre os impostos dessa margem bruta ou você coloca dentro dos seus custos variáveis a margem, os impostos? Então, margem bruta seria um pouco antes até do EBITDA, Uhum, né? sim. Aí você vai ter depois a margem líquida. Aí sim os impostos entram, Assim, aí os que é impostos. um outro indicador ainda. Por quê? É extremamente importante analisar um com o outro. Poxa, o que eu estou fazendo que está tendo muita coisa que não é operacional e está acabando com a minha margem? Pagando o Estado. Então, poxa, o que eu posso fazer? De repente eu tenho que contratar um advogado tributarista para melhorar como ele vai, como eu pago os impostos, tal e tudo mais. Quais são os impostos? A gente sabe que Votar tem. melhor já seria uma grande vantagem.
Bom, vamos deixar essa conversa para um outro momento. Votar melhor para o Brasil já seria uma grande vantagem. Porque nem sempre é só voto, né? Né? Mas vamos deixar para lá, né? Mas é pensar assim, como que você consegue otimizar esse recurso dentro da Exatamente. sua empresa. Então, tudo isso daí, esses indicadores vão mostrando o que a gente tem que mexer, Uhum. como a gente tem que mexer, ou se a gente está indo bem, né? Ou não. Continua do mesmo jeito. Ou vai estabilizar ali naquela Então, parte. margem bruta, margem operacional, margem líquida, são três indicadores que vão dando esses números para a gente. A margem bruta, então, ela é sem Sem os considerar impostos. impostos, investimentos, nem nada. Margem líquida, Líquida, você pode considerar lá o final. o final mesmo, o quanto sobrou. Isso. O quanto você fala assim, olha, o meu Quanto que lucro, sobrou de verdade? Quanto que a gente vai usar para fazer dividendos? É a margem líquida. quanto que eu posso dividir agora entre os sócios? Quer dizer, mais ou menos, né? Porque assim, o que acontece, né? Cada empresa tem a sua característica, né? Poxa, margem líquida, isso daqui vai ficar num fundo, tal, não sei o que mais. Algumas empresas que falam, não, isso daqui vai virar dividendos. Não, isso daqui vai virar, vai ficar guardado e dividendos vai ser pago uma vez por ano. Uma sociedade anônima, por exemplo, é uma vez por ano que é pago. Mas no final, o É que da você margem líquida é da que vai margem sair líquida isso, que vai sair a os divisão dividendos. para os sócios ou para o proprietário. Isso, Aí exatamente. depende muito, lógico, da forma. Você tem empresas que você divide uma parte mensalmente e você guarda uma parte. Isso. Aí vai depender muito do modelo de negócio de cada. Tem um outro indicador que eu gosto muito também de ver, que é a margem de contribuição. A margem de contribuição é essencial para a gente ver preço e negociação com o fornecedor, porque E é faturamento menos despesa variável. ela é a margem de contribuição, para mim, dentro dos indicadores, eu acho que é um dos mais Cada importantes. um deles tem a sua própria importância, mas esse é essencial para a gente não perder. Tem que ficar de olho sempre, sempre, sempre. Porque como que você vai. Principalmente quem trabalha com produtos. Margem de contribuição. Tira o que você. Tira o preço de compra e do preço de venda. É, o que eu recebi menos o que eu paguei de despesa variável. Lembrando, despesa variável é aquela que está relacionada à venda. Não é porque varia valores, não, tá? É uma confusão que acontece Que muito com o pessoal. muito, 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 O muito. pessoal que chega para fazer a mentoria, poxa, não, Nossa, despesa variável, a água. água é variável. É, porque tem um mês que vem 100, outro mês vem 200, outro mês vem 80. Não. É aquela que depende de venda. Despesa fixa é aquela que independe da venda. Os valores podem mudar, mas independe da venda. Água, luz, telefone, internet, essas são despesas fixas. Prolabore, salário, são despesas fixas. Vendeu ou Impostos, não, você tem. impostos a gente coloca separado de despesa fixa e despesa variável, porque essa a gente não tem controle, né? Não, não adianta. Então, é importante a gente entender a parte operacional e depois entender o que é Eu imposto. gostei, eu gostei, eu até gostei do termo, não tem controle, ainda bem que você não falou assim, não tem entendimento. É, Eu, deixa pra eu falo lá. assim, eu gosto assim, quando você fala em imposto, eu sempre falo assim, ó, eu tenho lá o valor que o contador me passa, porque se eu Uhum, tentar entender, vira macaco. já desisti. É. Tem um outro indicador também muito importante, né, que às vezes a gente acaba deixando passar, porque está no dia a dia, que é o ponto de equilíbrio. Hum, Principalmente quando a gente vai começar a empresa, ou está no comecinho da empresa, é entender quanto eu tenho que fazer de faturamento para eu ficar no zero a zero. o que que eu preciso vender propriamente dito, é Para entrar de pagar receita para todas as pagar todas as contas, contas variáveis e e fixas, fixas. tá? Pensa assim, poxa, se eu vender 10 mil, eu fico zero a zero. Você tem que fazer de tudo para vender 10 mil. Tem algumas correntes que falam assim, ah, você tem que colocar sua margem de lucro aí também. Eu, particularmente, gosto assim, ponto de equilíbrio, para mim, é zero a Zero a zero. zero. Eu não tive lucro, mas também não tive prejuízo. Tanto é, eu concordo plenamente, porque eu falo assim, ponto de equilíbrio. É Exato. o ponto que eu falo assim, olha,
tirei tudo, É. paguei todas as contas, mas não sobrou nada. É. Trabalhei para pagar a conta. Exatamente. Então, quando a gente começa a empresa, então a gente tem que levar em consideração que tem um tempo para poder Chega chegar no nesse equilíbrio. ponto de equilíbrio. E essa é uma análise bastante importante. Poxa, como é que está o meu ponto agora? Ah, ainda está deficiente, ainda está deficiente. Até que chegou no ponto de equilíbrio. Opa, agora eu não preciso mais pôr dinheiro, não preciso mais investir na empresa, porque a partir daqui começa a ter lucro. Sim. E aí vai chegar o ponto de começar a ter o retorno do investimento. Aí, Mas da empresa, da né? empresa. Retorno do investimento da empresa. Quando você Exatamente. investiu, você está tendo agora o retorno. Isso, exatamente. Isso é extremamente Porque até importante. então eu estava compondo o patrimônio da empresa. Então é o ROI com E, tá, gente? Que aí são algumas características diferentes que a gente tem de indicadores para Isso. você ter o retorno também sobre o que você investiu. Exatamente. Todos nós abrimos uma empresa que é justamente para isso, não é para eu ter um lugar para trabalhar. Não. Todo mundo. Você que é empresário, por favor, tá? Você abriu uma empresa para que esse negócio te sirva. Não é para você ter um lugar para trabalhar, não, tá? Eu falo assim, ó, não é porque eu estava demitido, não fui demitido, que agora eu tô desempregado, não, vou abrir uma empresa para ficar empregado. É, vou arrumar um emprego para mim, vou abrir uma empresa. Vou abrir uma empresa. Não. Não. Não, não. Não, não. Você abre uma empresa para ter lucro, para Exatamente. ganhar dinheiro e não é pecado. Eu gosto de pensar assim: a empresa é um negócio que ela própria pode ser o seu próprio negócio, né? Então, assim, poxa, startup tem muito essa visão, né? Uhum. Chegou um certo ponto, poxa, me ofereceram uma grana muito boa. Então, o ROI com E tá bem interessante. Então, passa para cá. Eu vendo meu negócio. Tem, tem um, tem um mentor que eu acompanho que eu adoro uma fala dele. Empresa, ela só tem três funções. Primeira função, ou eu vou vender ela, tá? Que eu vou receber por isso. Sim, Segunda função, ou eu vou falir ela, porque não dei conta. não dei conta. Ou a terceira coisa, vou passar para a família. Por quê? Morri. Sim. A única certeza que nós temos é que nós vamos morrer. Isso é. Se passar para minha família, eu não sei o que eles vão fazer. Se eles vão fechar, às vezes eles vão lá e assim, fecha, acabou. Sim. Falir, perdi dinheiro. Exato. Então, a única forma de você ganhar dinheiro com a sua empresa é você trabalhando e vendendo ou você vender a sua empresa. Ou seja, como eu gosto de dizer, né? Olhar como se fosse um negócio. Um negócio. É um negócio. É um produto. E A hora que você principalmente, entende, o negócio é que te serve. a hora que você entende que é um negócio, eu falo assim, olha, não tá dando mais, troca. Sim. Eu falo assim, é razão, não é coração. A hora que você tem isso Nessa daí, hora, assim, bate muito o coração, porque, nossa, é aquela história do filho. é o sonho. É o sonho, Eu filho. transformei e tal. É como se fosse o meu filho. Eu cuido como se fosse o meu filho da empresa. Perfeito, legal, show de bola. Mas no começo pode até ser isso, mas tendo muito claro que isso daqui que eu estou cuidando, O seu filho vai cresce. crescer e vai me servir. O seu filho Diferente cresce. do filho de verdade, Não, mas o seu filho cresce e quando ele cresce, você cria ele para quê? Para o mundo. exatamente. Você não cria ele para você. E a empresa também, você cria para o mundo. Ou você vende ela, ou alguém vai usufruir dela depois. Então você precisa ter essa ação de produto. Sim, sim. Não tem como. É o que eu considero. O que mais acontece quando chega lá para o pessoal pedindo mentoria, né, lá no IFES? Empresidiários. Nossa, tem de monte. O pessoal está preso na própria empresa. É o melhor empregado da própria empresa. Sem ele não funciona. Não funciona. Tá errado, gente. Tá errado. Poxa, mas está sendo muito duro. Sim, tô. Porque Infelizmente precisa. não tem que ser. Não tem que ser. O empresário, no começo, trabalha duro? Com certeza. Ele está lá no operacional? Com certeza. Mas enquanto ele está estruturando todos os processos,
Depois ele vai saindo do operacional, até mesmo do tático, e fica só no estratégico. Aí a empresa passa a servi-lo. Aí ela Ele começou. investiu dinheiro, ele investiu tempo, ele investiu energia no começo da empresa. Depois, a empresa tem que retornar. É o ROI. O ROI não é só em dinheiro, também pode ser em tempo, em Em tempo. energia. É você ficar mais tempo na parte estratégica. Sim, Não é que você não sim. vai trabalhar, você vai fazer Você vai outras trabalhar funções. estrategicamente. Você vai E ter outras trabalhar funções para ganhar. estrategicamente não significa ficar à toa, mas de repente você está, poxa, olhando 10 anos lá na frente para saber qual o caminho que você vai dar agora para a O que você empresa. vai direcionar agora na empresa? Exatamente. E Vamos. os nossos indicadores vão dando todos esses elementos para o que fazer. O que fazer e como tomar essas decisões. Exatamente. Então, e o último indicador, Aquele bônus. aquele bônus que para alguns não é um bônus, né? Esse indicador, a hora que eu olhei esse indicador, falei indicador bônus, falei, pô, espera aí, um bônus para as pessoas que eu falo assim, ó, a pessoa precisa cair na real. Esse bônus, esse indicador, eu falo assim, olha, é aquele indicador que fala assim, meu filho, dá aquele tapa no meio da cara, assim, ó, acorda. Se a gente for comparar com a pessoa física, é aquela pessoa assim que vive pendurada no limite do cartão de crédito, que vive pendurada nem sei se tem ainda o especial do Cheque banco. especial, cheque especial. Na nossa época era o cheque Não é cheque especial, né? especial, né? Agora é Limite, limite. né? Limite. Porque cheque mesmo, nem sei se estou usando mais Não, ainda. Faz tanto tempo. cheque usa, mas ele sempre é cheque voador normalmente. É 2 vezes, vai e volta. Então, o que que acontece? Esse a gente chama de razão de endividamento, né? É o quanto eu estou pendurado com relação ao meu patrimônio, com relação ao meu capital, falando da empresa, tá? Então, poxa, a empresa precisou fazer financiamento disso. Então, pô, tem que pagar não sei quantos milhões aí e o patrimônio dela é desse Pequeno. tamanhozinho. Opa, será que... e quando a gente está pensando, né, usando a imagem que a gente acabou de falar, né, é um nosso negócio que pode se transformar em um produto de venda, a própria empresa, né? Será que essa empresa, com essa razão de endividamento, ela é uma empresa que vale? Ela vale o quê? O value, é o termo em inglês, aquele que a gente queria lembrar. O value. Value, que é o valor, né? Valor. É. Quanto vale? Exatamente. Agora, e aquela que quase não usa financiamentos de banco, empréstimo, nada, quase não pega nada disso daí e o patrimônio está desse tamanho, o capital dela está desse tamanho. No começo Isso é sem falar do normal fluxo você de caixa. fazer isso, mas depois você precisa ter um momento que você fala assim, ó, eu paguei todos os meus financiamentos, paguei tudo que eu precisava, agora só vou pensar em investimento. Sim, Isso, exatamente. isso é comum acontecer, mas você tem que ter essa razão de endividamento para você saber, olha, se eu fechar hoje, o que que acontece? Eu vou para casa devendo ou eu vou para casa com dinheiro? Exatamente. Essa é a proposta da razão de endividamento. Exatamente. Quando a gente olha isso daí, a gente vai saber exatamente esse ponto. Pô, eu posso deitar e dormir ou eu com a cabeça no travesseiro e vou ficar com o olho desse tamanho aqui pensando no que eu tenho que fazer? Eu sei que a maioria tá falando assim, Isso só isso daí para não quem é foi sério. bônus não, viu? Isso daí foi assim, o que que significa minhas insônias? É só isso, é só esse sentido. Que tem muita gente que tá nesse. Agora, nesse ano, tem uma grande parte das empresas estão passando por dificuldades. Sim, sim. Depois, pós-pandemia, a razão de endividamento da maioria está extremamente alta, mas esse dado é extremamente importante para você planejar o que fazer. Sim. Quando a gente olha isso daqui, influencia diretamente no planejamento. Sim, Então, poxa, se eu estou com tudo isso daqui para pagar, caramba, o que que eu tenho que fazer? Qual que vai ser a minha meta de vendas e tudo mais, tal? Como que eu tenho que negociar com o meu fornecedor para para eu poder. poder reduzir custo, né? O que mais que eu posso reduzir de custo, né? De tanto despesa Tudo. fixa quanto custo variável. O que que eu posso fazer para eu poder ter mais dinheiro sobrando para eu poder pagar essa parte?
Isso é Como é que eu extremamente faço para melhorar o meu resultado operacional para a hora que eu tiver que pagar os empréstimos todos, melhorar melhorar minha venda. ou pelo menos amenizar o meu endividamento, porque eu não vou ter lucro líquido, né? Sim. Então, pessoal, vocês viram que assim, ó, indicadores não faltam. Você tem que analisar, você tem que ver. Já estamos aí já com um tempo já estourando. Então, precisamos já entrar na nossa mensagem final, porque a gente quase não conversa, Quase né? nada, Quase quase nada. nada. Então, vamos já para a nossa mensagem final, porque semana que vem tem mais sobre a parte financeira. Tem mais, tem mais, tem mais. Financeiro, nós vamos agora esse mês agora, porque tem muita coisa que é importante você focar e trabalhar de forma bem efetiva E nessa parte. aproveitando, conta aqui pra gente nos comentários o que você está fazendo. Está gostando, né, desse nosso material todo que a gente está dando de presente para vocês? Estão utilizando isso daí? Conta pra gente. Aproveita isso daí. E a nossa mensagem final, como que vai ser do dia hoje? Vamos lá. Então, você que é empresário, coloca o seu controle financeiro para funcionar com os seus indicadores financeiros. Esses indicadores vão te dar todos os elementos para você ver a saúde da sua própria empresa, para você ver se está valendo a pena o seu negócio, para saber como planejar para rentabilizar melhor. No final das contas, o que a gente quer é o lucro, o seu lucro, assim como o meu, assim como o do Gilmárcio. Cada um de nós ganhando cada vez melhor, porque a gente está sabendo gerir o nosso negócio, porque os indicadores estão mostrando isso para a gente. Não deixe indicador passar batido. Olhe para o seu. É isso aí. Então, os indicadores são essenciais para você começar a ver. E começa a deixar aqui para nós também quais são os indicadores que vocês estão olhando e o que que vocês têm de experiência. Deixa os comentários aqui também para nós vamos discutindo aqui, vamos Sim, falando também sobre esse material que vocês passam para a gente. E sem se dúvida. tiver sugestões também de temas que vocês queiram que abordem aqui no GFcast, só mandar para nós aqui que também vai ser utilizado e bem utilizado esse material. Com certeza, com certeza. Estamos usando aqui o que a gente mais vê nas nossas mentorias de necessidade. Mas o que você trouxer para a gente vai preparar também para você. Também estaremos. E já quero desejar para vocês uma ótima semana. Coloquem esse conteúdo em prática, comece já a colocar todos os dados financeiros em uma planilha, comece a escrever, porque vocês vão ver que vai transformar o negócio de vocês se vocês partirem para a parte estratégica. Então, Exatamente. espero vocês na próxima semana. Marcos, muito obrigado por Obrigado. mais essa semana, por mais esse conteúdo. Obrigado, Gilmárcio. Muito bom estar aqui com você, muito bom estar com você também. E, principalmente, como a gente sempre lembra, assim que acabar o nosso episódio, vai lá, olha para os seus indicadores de forma estratégica. Como você pode melhorar todos esses números para a sua empresa dar cada vez mais resultado. Então, esperamos você aqui na próxima semana. Um grande abraço e boa semana. Até!